Prezados irmãos e irmãs, o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus reúne algumas histórias bonitas, chamadas de parábolas, que Jesus contava para o povo. Quando nós somos crianças, gostamos de escutar as histórias que as mães e os pais nos contam. Pelo menos contavam antigamente. E a gente escutava com prazer. Jesus, no seu tempo, ensinou muitas coisas contando histórias. Jesus era um excelente contador de histórias, um excelente comunicador, capaz de silenciar uma grande multidão de gente que queria escutar suas histórias. Uma história muito conhecida de Jesus, que ele contou, ele comenta no Evangelho de hoje, no capítulo 13 de São Mateus. Vou contá-la do jeito que Jesus contou. Jesus disse: o semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram a semente. E o povo ficava escutando. Outra parte da semente caiu num terreno pedregoso. Germinou, mas a terra era pedregosa, as raízes não penetraram. Então, quando veio o sol, queimou, porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Também germinou. Mas quando nasceu, os espinhos foram sufocando a planta. E por isso também morreu, não deu fruto. Mas uma parte da semente caiu em terra boa. Aí essa deu muito fruto, disse Jesus. À base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quando Jesus terminava de contar uma história como essa, aí começava a partilha. Alguém começava a dizer: o que isto significa? O que é que ele está dizendo para nós? E cada um tirava uma lição. Como sempre, quando vamos à igreja, escutamos a palavra de Deus, e na hora de ir embora, cada um leva uma lição, de acordo com a sua interpretação, com aquilo que está vivendo no momento. Cada um assimila de acordo com as suas necessidades. Os discípulos, especialmente os apóstolos, os 12, que praticamente moravam com Jesus, em se afastando da comunidade, tiveram o privilégio de escutar Jesus explicando esta parábola. Foi o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. O próprio Jesus explica a parábola, nós vamos memorando agora. O semeador saiu para semear. Explicação. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o missionário, é quem anuncia a palavra. É o pai de família, que é o semeador da palavra no coração dos filhos. É a mãe de família que reza com os filhos antes de dormir. É o catequista, é a freira, é o padre.
Jesus disse: o semeador saiu para semear. A semente é a palavra. O semeador é quem a anuncia. O terreno é o coração de cada ouvinte. Jesus apresenta no Evangelho 4 tipos de terrenos. O primeiro, onde foi semeada a palavra. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. O próprio Jesus nos ensina que são aqueles que escutam a palavra, mas não dão lá tanta importância para a palavra, colocam-na em segundo lugar, não no centro da vida, mas de lado. Até tem uma Bíblia em casa, mas nada das suas atitudes são de acordo com aquela Bíblia que ostenta em casa. Coloca a palavra à margem. É o primeiro terreno. A palavra é boa, a semente é boa, mas não produz fruto. Segundo terreno, a palavra caiu em terreno pedregoso. Jesus disse que é aquela pessoa que escuta a palavra, até se anima com a palavra, mas não se aprofunda. Ele sai da igreja animado, mas amanhã ele já não se lembra mais, já não reza mais, já não medita mais. No fundo tem fé, no fundo gostaria de ser mais comprometido, mas não tem raiz. Falando em raiz, é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que diz assim: meu avô era católico, por isso minha mãe era católica, eu sou católico, vou ser até o fim, porque tenho raiz católica. Ou seja, é alguém que tem raiz. Jesus disse que aquela semente que caiu em terreno pedregoso não deu fruto porque a terra era pedregosa, não tinha raiz a planta, porque não conseguiram fincar. São aqueles que escutam a palavra, mas não deixam que a palavra se enraize na vida, no coração. Terceiro terreno, a semente que caiu no meio dos espinhos. Pois é na dificuldade que nós escutamos a palavra. Nós no dia a dia vivemos, minha gente, tantas e tantas vezes em meio a espinhos. Ou a vida de vocês é só flores? Não é verdade que a nossa vida é cheia de espinhos? Em meio aos espinhos nós vivemos. Um espinho fura de um lado, outro fura do outro, e a gente vai indo. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica tão preocupado que a gente acaba por não confiar na palavra de Deus. Por isso não deixa que a palavra dê frutos, porque vive sufocado pelas preocupações. É alguém que acredita em Deus, acredita na palavra mais ou menos, porque lhe falta a confiança. Quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, aí ele acaba por se desmoronar, achar que a vida perdeu sentido. Terceiro terreno. Agora é o último já, tá? Estou terminando, é o último. O quarto terreno. Jesus disse que a semente que caiu em terra boa. E se até aqui os outros terrenos não deram fruto, não foi por culpa da semente. A semente era boa. O que não era bom era o terreno. O terreno é o coração. Se a palavra cai numa terra boa, a palavra produz frutos.
Quais são os frutos da palavra? No nosso dia a dia, um fruto da palavra é a compreensão. Para que a gente fala? A gente fala para compreender um ao outro. A gente diz assim: ninguém sabe o que mudo quer. A gente fala para se explicar. A gente fala para exprimir sentimentos. A gente fala para pedir. A gente fala para agradecer. Os frutos da palavra são a compreensão, a concórdia, a força. A palavra tem força. Quanta gente diz: eu preciso escutar uma palavra. E quem escuta a palavra se fortalece. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Escutar a palavra e colocá-la em prática. Pois Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que escuta a palavra e a põe em prática. Praticar a palavra. É claro que não estamos dizendo que todos nós que escutamos a palavra a vivemos 100%. Enquanto estamos neste mundo, minha gente, progressivamente, é um dia que a gente busca viver, leva algumas quedas, tropeça ali, se levanta e a vida segue. Mas a gente não se desgruda de Deus e nem deixa de escutar a palavra. É o terreno bom, é o terreno que está sendo arado, preparado diariamente para que a palavra produza frutos. Esta palavra que traz alegria para os tristes, é essa palavra que traz saúde para os doentes, é essa palavra que traz sentido de viver para as pessoas que vivem sem alegria. É esta palavra que traz esperança para os enlutados. É essa palavra que faz com que nós olhemos para a memória daqueles que partiram e continuemos celebrando a vida, porque sabemos que ela continua. É essa palavra acolhida que dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa existência. Tá bom, partilhamos muita coisa da palavra. Agora passemos da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia, cantando o nosso canto do ofertório.